Bom, gente, sejam bem-vindos. Sintam-se acolhidos. Quem não conhece a casa, sinta-se à vontade. E o pessoal de casa também, né, Lari? Que está sempre acompanhando, sejam bem-vindos. E antes que eu me esqueça, porque a gente às vezes se envolve aqui nos temas e esquece de algumas coisas, queria falar para vocês que a semana que vem a gente vai ter uma palestra super bacana aqui, que é com a Diamantina. Não sei se a maioria acho que estava na palestra dela, né? E todo mundo amou. Nossa guru, né? E uma pessoa com uma bagagem incrível. E da outra vez que ela veio, ela falou sobre os estados alterados da mente, né? Quando a gente, de alguma forma, a gente se indigna com algo, a gente é contrariado, e aí esse movimento que começa na nossa mente criar as fantasias, as obsessões, as paranoias, que todo mundo tem. É só a gente ser contrariado que a gente não fica, mas eu sabia, porque a Mara, ela estava estranha comigo, e a gente começa com essas teorias de conspiração. Então, em pequena ou grande escala, nós todos temos os nossos estados alterados da mente. É só alguma coisa sair do previsto. Ou a gente, de alguma forma, sentir um impacto ou uma contrariedade. Ontem ainda estava conversando com um líder, e aí ele estava me falando que o CEO dele, né, fez algum movimento que ele assustou. E aí ele, porque eu acho isso, porque eu acho. Eu falei, não, você vai conversar com o seu CEO, você vai sentar, você vai colocar na mesa, porque tudo isso que você está criando não tem natureza exata, não tem fatos que comprovem. É tudo, porque a nossa mente ela é altamente imaginativa, criativa, permeada pelo medo. Isso vira um filme de suspense com terror e aí vai. Então, assim, semana que vem, se quiserem aproveitar de um bom lugar, também chega mais cedo um pouquinho, porque quando ela vem eu divulgo, então lota. E hoje a nossa proposta é não ter tema, né? Toda semana a gente traz um tema. E até a gente estava conversando mais cedo, eu, a Lara e as meninas aqui, né? Aí elas, Jaque, mas assim, como assim, sem tema? Eu falei, sem tema, gente. Pergunta o que quiser, pode perguntar. Não, mas as pessoas podem perguntar algumas coisas da vida pessoal. Pode perguntar algumas coisas da vida pessoal. Estamos aqui. É isso, né, gente? De verdade. Né? O que se abre é para, de alguma forma, ser falado. Então, a gente abre dessa forma, que o tema possa vir do que está emanando no coração de vocês. Mas antes, boas-vindas, né? Suas boas-vindas. Boa noite. Tem alguém a primeira vez aqui? Muito bem. Bem-vindos. Tem tempo que a gente não faz esse formato, então vocês já vieram num dia diferente, né? Da gente tentar não responder, mas abrir a discussão, né? Talvez vocês tenham a resposta melhor do que a nossa. Então é isso, está aberto. A gente vai tentar ser bem breve nas respostas, assim, bem sucinto, para dar tempo da gente falar com o maior número de pessoas possível. Está aberta a perguntas. Pode começar? Pode. Já veio aí? Você sabe que a sua equipe é geralmente a mais curiosa, né? Já vieram perguntas do online. Tá bom. Mais cedo, como a gente divulgou, né? E aí, uma das perguntas, ela vem até do curso, o primeiro, que nas primeiras aulas a Jaque fala um pouco pra gente se lembrar do que aconteceu em um determinado momento, que ruptura que foi, que teve na nossa vida, para às vezes a gente ficar traumatizado, a gente se bloquear em alguma instância da vida, né? E aí a pergunta era a seguinte: por que eu não consigo me lembrar de como eu me perdi de mim? Em que momento que aconteceu essa ruptura? Por que a gente sabe que existiu, mas não consegue ter essa lembrança exata? Bom, então vou repetir a pergunta, porque como o microfone está aqui, né? Então, a pergunta que veio é: por que a gente não lembra de quando a gente se perdeu da gente? Em que momento, né, esse trauma, o trauma é uma ruptura, né, nosso, com o nosso estado mais natural, mais espontâneo, mais original. Eu vou responder e depois
Você fala aí o que tiver. Então, a gente começa a nossa vida navegando, mas de repente vem um choque de dor, que é trauma, né? Pode ser uma separação dos pais, pode ser um bullying, pode ser um próprio desafeto de uma mãe com o filho, pode ser uma perda, uma morte, enfim, né? E pode ser um abuso e vem essa ruptura, que é o trauma. Só que Deus é tão maravilhoso que para a criança aprender a acomodar essa dor dentro dela e não ser aniquilada pela dor, então acontece um desmemoriar. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, já que eu estou tão longe de mim, mas eu não sei onde eu me perdi. É como se a gente pegasse um fio assim, ó, e tentasse achar onde que está essa ruptura. Por que eu não lembro disso? Muito comum em abuso, muito comum. A gente começa a trabalhar esse fiozinho da pessoa com abuso, ela fala, não lembro. Quando você faz o teste, ela tem todos os sintomas do abuso, e eu não estou falando do abuso sexual, gente. Eu estou falando do abuso emocional, quando a gente é tolhido na nossa capacidade, no nosso valor, né? O abuso intelectual, quando chamado de burro, ou você se sentiu incapaz. O abuso espiritual, quando você confiou em alguma liderança espiritual e aquela pessoa falou que isso é pecado, Deus vai te castigar, ou abusou de você. Então, várias esferas de abuso a gente pode ter vivenciado na nossa vida, que não é só o abuso físico ou sexual. E aí, esse desmemoriar é como se se isso ficasse num porãozinho aqui no inconsciente nosso. Esse porãozinho, ele vai para lá por uma repressão ou uma supressão, que é quando eu coloco lá e fica lá guardadinho, tá lá. Quando tem situações que relembre isso, escalona. Então, a pessoa tem uma emoção desproporcional àquilo que está acontecendo, porque ela tem aquele trauma guardado. E ela não sabe por que ela faz isso. Nossa, quando faz isso comigo, eu fico louco. Ela não sabe por que aquilo ganha escala. Então, é muito comum. E aí, quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente precisa, então, começar a voltar aonde foi que a gente se perdeu de nós mesmos. E isso vai se abrindo. Às vezes, não vai vir um fato em si. Várias pessoas de abuso não lembram o fato em si, mas vem um entorno. E aí, nós não estamos olhando para isso para ficar na dor. Nós estamos olhando para isso para ressignificar. Então, o movimento nosso é de regresso, mas de regresso para a continuidade, porque tem emoções congeladas. E se tem emoções congeladas, eu estou um adulto por fora, mas quando lido com isso, eu estou infantil, porque eu estou lá atrás, em algo que ainda está cristalizado. Então, é importante a gente olhar para isso com carinho, pegar, né, pessoas que fazem terapia, que tem algum acompanhamento, e tentar achar o cheiro de onde eu me perdi de mim. Me perdi de mim porque naquele momento eu me senti inadequado, eu me senti abandonado, ou eu tinha uma mãe que me exigia demais, eu era criticada ou comparada o tempo inteiro, eu me perdi de mim. Volta lá, vamos ressignificar isso. Só dois comentários, assim, tem uma linha que só tá com... Esse aqui, né? É só esse que a gente tem que passar. Tem uma linha muito forte que diz que não é necessário voltar. E que a gente deveria simplesmente pegar o que a gente tem hoje e seguir. As pessoas que eu conheci que seguiram essa linha, parece que não desamarra. Sabe? Parece que a coisa, ela vai, mas não é inteira. Parece que ela aprendeu a viver do jeito que está vivendo um pouco melhor do que vivia. Mas que aquela plenitude que a habita não vem à tona. A essência parece que não volta. Então, a gente segue aqui, né, na nossa vida, nos nossos grupos e aqui no Gente de Verdade, essa linha de sim. E talvez a gente fale isso até demais, mas é porque a gente, na linha que a gente segue, a gente vê o extremo benefício de
tentar, num processo conduzido, orientado, a gente tentar fazer com que as pessoas voltem, né, essa história da própria vida para ressignificar. Obviamente, se escutar isso 1 milhão de vezes, ninguém aqui vai conseguir mudar nada do que aconteceu do minuto passado para trás, né? Mas tudo foi uma questão de história, tudo foi uma história que a gente contou sobre o fato. E essa história foi a gente que contou, a gente pode recontá-la. E aí, só uma coisa dentro dessa pergunta, tem 2 coisas importantes além do que a Jack trouxe. Primeiro, que muitas das vezes, em quase 100% das vezes, olhar para essa história significa olhar com outros olhos para alguém que a gente geralmente ama muito. Então, não tem jeito, os nossos traumas geralmente aconteceram, nossas quebras de confiança aconteceram na nossa primeira infância. Na primeira infância, a gente estava com parentes, pai, mãe, primo, irmão, tio, professores, mestres, pessoas que a gente gosta muito. E admitir que um deles fez alguma coisa que, às vezes, não por maldade, não de caso pensado, mas que não machucou, significa olhar, talvez, para o nosso pai e falar, peraí, deixa eu olhar esse cara de um jeito diferente. Pode parecer louco, mas esse movimento é o que nos reconecta com ele de novo. Parece que olhar para ele com outros olhos vai nos afastar. A gente fica não querendo olhar e vai a vida sem olhar para aquilo. Mas eu posso garantir para vocês que olhar agora com um olhar adulto é o que vai me fazer olhar para aquele cara e falar assim, o dia que ele fez aquilo era o que ele tinha para me dar. E ele fez mesmo me amando muito, então eu vou e ressignifico aquilo. E a segunda coisa, às vezes você lembra do fato que te machucou, que te doeu, que te magoou, mas você doeu tanto que você não consegue acessar o sentimento. Então, às vezes, tem gente procurando assim, gente, mas, nossa, eu fico vendo vocês falarem aí de um negócio mais sério, de um abuso, de um bullying, de pai morreu. Não aconteceu nada disso na minha vida, né? Na minha vida foi só, aí esse só que você contou, é porque lá atrás doeu, naquela época, com 5, com 3, com 7 anos, doeu. Às vezes seu pai só te chamava, meu pai me chamava de burro toda vez, mas isso era bobagem. Mas talvez um dia você vai lembrar que o seu pai, ao te chamar de burro, você estava do lado da menininha que você mais gostava. E aquele dia, aquilo que você estava quase acostumado, te gerou uma falta gigante dele te jogar para baixo do lado de uma menina que você gostava, por exemplo. E você vai ver que é um negócio que você, não, eu lembrava disso, mas você não tinha acessado aquele sentimento de vergonha da menina, de pôr esse cara que era me colocar lá para cima. Então, às vezes a gente lembra do fato, mas não consegue fazer o processo de contato com o sentimento, que é o que tem que mudar. Porque o fato nós não vamos mudar, lembrar do fato não adianta. Resgatar o que veio de sentimento é o que é o mais importante. Então, gente, não é aqui, não é num bate-papo do Gente de Verdade, é necessário um processo de condução. Alguns terapeutas fazem, mas também não é fácil, é raro. Ou, né, processos mais intensos de reescrever a própria história num lugar preparado para isso, com terapeutas para isso, para a gente tentar resgatar os sentimentos da época. Porque aí a gente, adulto que somos, vamos lá e falamos com essa criança, calma, isso você sentiu com 7 anos, deixa eu ressignificar isso. Se a gente não acessar o sentimento, a gente possivelmente não vai mudar. E dentro disso que o Júnior está falando, vocês podem perceber dentro de situação do dia a dia, porque é mais fácil detectar. Às vezes, uma pessoa que te paralisa, fala, gente, perto dela, eu fico esquisita, eu fico amarrada, eu fico paralisada. Isso tem um cheiro do que está guardado no seu porãozinho. É a sua criança se sentindo impotente diante de uma pessoa que não tem nada a ver com a sua história original. Ela só representa alguém. Então, essas situações é que vão trazer o substrato, o conteúdo do nosso trabalho de cura. E isso que o Júnior falou, acessar o sentimento que estava presente na época, é muito importante no processo de abrir esse porãozinho e deixar essas emoções amadurecerem, deixar essas emoções não serem mais infantis, porque se ficar infantil, vocês ficam impotentes. Nossa, eu tenho 40 anos, a pessoa falou tal coisa, mas você não conseguiu falar, que você não gostou? Não, eu calo. Quem cala, gente? É a nossa criança.
o adulto, ele enfrenta. Ele se pode não ser na hora, mas ele vai se colocar. Porque ele tem essa capacidade. Percebe? Então, o cheirinho do trauma está aí. Uma opção de exercício, né, é essa mesmo, assim, quem te deixa sem lugar? Que situação te deixa sem lugar? Quais pessoas, quais falas não ajudo eu quando alguém me critica em público, eu surto. Ser criticado em público é ruim. Mas quem não tem esse trauma, fala, pô, coitado, não tá bem hoje não, né? A Jaqueline deve estar com algum problema de falar isso comigo, né? Tem gente que tem, a gente sabe quando a gente pira, quando a gente fica chateado e quando a gente pira, né? Quando a gente pira, é sinal de que a gente está chegando perto dessa dor que nos habita há muito tempo. Toda vez que a emoção é desmedida, tem cheiro um cheiro de passado. para estudo. Tem um bom cheiro para estudo. Então, quem te provoca, quem te irrita, quem te anota, porque aí tem um bom material de estudo. Mais alguma aí ou aqui? Vamos aqui uma, né? Depois você faz uma daí. Vamos no presencial. Diga, Tati. Dá o microfone para Tati. Pode pegar. Gente, o microfone não sai aqui não, sai só lá na... Para quem precisar pegar o microfone, eu estou falando, mas não está saindo nada na caixa, é porque é só lá no Insta. Então, a gente não vive a vida linear, né? Tem os altos e baixos. E quando a gente está nos altos, é muito gostoso. Você não quer sair dali. A gente pode até ficar meio acomodado, falar, não quero mexer de novo em coisa que causa dor, não, que eu estou bem assim. Só que não adianta, vem de um jeito ou de outro. E esses dias a minha irmã falou o seguinte, que a gente fala, ai, que dia que os humilhados serão exaltados, alguma coisa assim, ou dias de luta, dias de glória. Aí ela pegou o seguinte, falou, a gente tem que considerar os dias de glória, os dias que a gente está sobre dor profunda, que são nesses dias que a gente vai ter oportunidade de trabalhar aquilo que ainda está escondido lá debaixo do tapete, no porãozinho, e que vai fazer a gente, né, transcender e subir de nível. Eu queria saber o que vocês pensam dessa frase que ela falou e sobre tudo isso aí, dos altos e baixos, e como lidar com isso, de falar, não quero. Agora eu começo, depois a Jack continua. Pessoal, nesse plano aqui, para mim, Júnior, não tem nada que eu agradeço mais do ter tido a coragem de acessar as minhas dores. Nada. Tem nada na vida, não teve nenhuma alegria na minha vida. As alegrias são ótimas, eu adoro que elas aconteçam. Até é o que eu busco. Obviamente que eu não busco dor. Mas não tem nada que me fortaleceu e me ensinou mais do que as minhas dores. Nada. Em absoluto. Todos os dias de manhã, eu vou para o meu escritório, para o altar lá de casa, e a primeira coisa do dia é passar o meu dia de trás a limpo. E hoje, por exemplo, foi um dia muito bom, né? Mas talvez eu tenha aprendido muito pouca coisa. Pode ser que daqui para a noite alguém ainda me irrite, né? Talvez. Mas é exatamente buscando esse ponto de dor que todos nós temos que eu consigo fazer os meus movimentos pequenos de melhoria. Então, eu acho que são assim, é muito louco, né? A gente fala sempre, até tem muita igreja que fala Deus é amor, né? E há uma ideia de que o amor exclui sofrimento. Agora é só a gente olhar para um filho e quantas dores a gente promove para o filho, de caso pensado, para que ele aprenda. Quantas? Por dia, né? Eu vou lá tirar o celular do meu filho. Isso é amor? Na interpretação dele, não, você não me ama. E a gente que é pai sabe que é por amor. É muito mais fácil falar assim para filho, não é? Quem tem filho aqui? Eles não enchem o saco, não fica na cola. Pode, pai. Pronto, acabou o problema. Pode, pai? Não, acabou. Criou o problema para um dia, para um final. Por que não pode? Porque meu irmão pode, porque eu não posso. Meu irmão, quando você era da minha idade, você fazia. Eu já ouvi falar. Cara, falar não para filho é um problema.
Agora é uma dor de caso pensado. Tem por trás, que deveria ter pelo menos, por trás uma intenção de melhoria. Não tem. A gente não promove dor para o nosso filho para levar ele a pensar? A gente não promove dor para o nosso filho para ele falar assim, epa, o caminho aqui não tá bom? E quando Deus nos manda dias de lutas, a gente fica puto. Pô, mas Deus é amor. Não deveria estar passando por isso. Meu amigo, é exatamente aí que mora a sua oportunidade de melhoria. E outra coisa que eu aprendi, estou acreditando nisso, tomara que Deus honre o que eu estou acreditando, é que vai chegando um ponto da vida que a gente topa tanto com as nossas dores, que vai chegando um dia que vai ficando mais leve mesmo. Porque eu acho também, depois que a gente aprendeu muita coisa, aí também Deus não é um cara sacana lá de cima que fica assim, ah, o Alex tá bom, mas vou mandar uma dorzinha para ele. Não é, velho. As nossas dores são as nossas provas práticas. Se bobear, a gente fizer uma prova teórica aqui sobre autoconhecimento, espiritualidade, qualidade de vida, todos nós vamos passar com 7, 8, alguns com 9, 10 teóricas. Mas os nossos dias de luta são os nossos dias de prova prática. E só sai daqui desse mundo melhor quem passou na teórica e na prática, né? Então, eu acho que são as provas da vida para a gente passar de fase, né? Passei muitas lutas com a Jack. Hoje temos um casamento infinitamente melhor do que antes. Quanto que a gente sofre hoje com o nosso casamento? Puta, sei lá, um pepino por mês? Uma discussão chata por mês? Sei lá, a cada 20 dias? Não sei. Antes era um pepino a cada manhã. Era acordar e falar, sabe? Então a gente foi aprendendo, passando, brigando. Hoje Deus não está mandando tantas provas para nós, manda outras, né? Em relação a filho, em relação a trabalho e tal. Mas em relação a casamento, não temos tantas provas. Gente, né? e não tem esse oásis, não. Nós estamos aqui na Terra para trabalhar mesmo, por nós mesmos, pela nossa evolução. Então não tem esse lugar assim que a gente fala, agora tá tudo ok, já evoluí tudo, agora vou só desfrutar. Tem uma hora que a balança inverte. Você fez um bom trabalho, você vai ter um merecimento disso, porque você aprendeu a lidar melhor com tudo, né? Com todas as coisas. Você reage muito melhor, né? Mas não tem esse lugar assim de chegada e falar, não, enquanto a gente estiver aqui, é um dia de cada vez, evoluindo, nos observando. E trazendo isso que a Tati, só para, acho que o Júnior trouxe tanta coisa, eu acho que a gente pode até ir para a próxima, mas assim, eu vejo e bato nisso aqui porque eu realmente acredito nisso. Às vezes, já conversei com, adoro escutar as pessoas, já conversei com muita gente, e às vezes a pessoa fala assim para mim, nossa, Jaque, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, eu já fiz cursos N e tal, eu li todos os filósofos estoicos e tal. Tudo isso mirando a autotransformação. Claro que o conhecimento é importante, né? Enquanto a gente estiver aqui, a gente pode estar estudando. Mas se a gente não começar a ler o nosso livro e parado lá na página 7, que foi no trauma, e a gente não seguir essa nossa biografia, né? Nós realmente não vamos conseguir fazer um bom trabalho com a gente, porque não está aqui, né? A mente informa, mas o coração transforma. Eu preciso entrar em contato com o que me faz sofrer, com o que me fez sofrer, com essas emoções que estão congeladas. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente vai ter as oscilações sempre, né? As nuances de expansão e contração inerentes à nossa vida aqui na Terra, mas eu acredito que não adianta a gente fazer curso. Tem gente que estuda tudo, mas não abre o livro da própria vida. Então, ontem mesmo conversei com uma pessoa, ela falou, Jaque, já li isso, já fiz aquilo, e eu sinto nela que a única coisa que falta é ela se apropriar dela. A mente está lotada, mas ela não sabe o que movimenta a alma dela, ela não sabe sobre o capital afetivo dela, o que é valor para ela, o que é felicidade para ela, o que realiza a alma dela, não sabe. Porque ela não senta para ler, ela quer estudar. Se eu estou estudando, eu estou no externo. Estou falando aqui, ó, aqui dentro. Só uma última uma provocação de autoanálise aí, a gente falando de filhos com pais equilibrados. Qual filho apanha mais? Qual filho toma mais castigo? O que está precisando aprender mais ou o que está precisando aprender menos?
Qual que toma mais castigo? Está precisando aprender mais. Então, se a gente está tomando muita porrada lá de cima, é sinal de que a gente está com muita coisa para aprender, né? Ah, minha vida está muito difícil. Sim, aprende a lição. Não adianta trocar, né? Onde tu vai, tu tá, não é que o Murilo fala? Então, não adianta trocar de cidade, de marido, de mulher, de emprego. Cara, a porrada tá vindo de novo, cara, a raiva me deu outra multa no trânsito, outra briga, outra discussão com meu pai, outra assim, né? Aprende a lidar com a raiva e não tenha mais problema com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, né? E as primeiras porradas de sintonizar a gente com a vida são mais fortes, porque são esses mato altos. Todos nós temos aí um mato alto. Depois, as dores são bem... A gente, de vez em quando, discute alguma coisa e fala, é sério que nós estamos brigando por isso? Já brigamos por ficar separado e um matar o outro, né? Como diz o Cláudio Duarte, em separação eu não penso muito não, mas assassinar todo dia, né? Ele fala muito isso. Separar até que eu não penso, mas matar ela todo dia. Então, depois, quando a gente fica só na manutenção do jardim, as dores são bem menores. E outra coisa, quem não lidar com a dor à vista vai ter que pagar parcelado, tá? Dói menos, eu posso garantir, tá? Não encarar a sua dor de frente dói menos, mas dói sempre. Encarar a sua dor de frente dói muito mais, mas dói pouco tempo. Olha, entra, vai pro CTI, entra, dá porrada, briga de frente, briga com o pai, briga com mãe, daqui a pouco você sai, vai pro quarto, depois está de alta. Né? Não olhar de frente dói menos, com certeza absoluta, tá? Agora dói para sempre. É uma escolha. Sabe o que eu percebo sobre essa coisa de chegar próximo do porãozinho de alguém? A gente vai fazendo o trabalho aqui. Automaticamente, principalmente a meditação, ela tem um canal catalisador do autoconhecimento. Porque você vai entrar pelo menos na portinha do porãozinho. Você vai abrir a fresta dele e aí você pode falar, quero não, tem um abuso ali dentro. Aí você fecha. Só que quando a pessoa fecha a porta, ela foge de mim. Gente, eu encontro com pessoas na rua e eu vejo assim que a pessoa faz assim. Por quê? Porque eu tô lembrando a ela que ela tem um porãozinho. Então, quando ela me vê, ela lembra que tem um porãozinho. E no começo eu ficava meio sentida. Não é frequente, mas acontece. A pessoa vem. De repente a pessoa some, de repente encontra com a pessoa, ela quase passa assim, sabe? Tipo assim. Aí um dia eu tava conversando com essa minha guru, que eu tava trazendo pra mim. Será que eu fiz alguma coisa, né? Tava começando a casa, e aí eu falava, gente... Ela falou, minha filha, você abriu o porãozinho, vai fugir. Porque toda vez... E aí é isso, é ficar observando a dor assim, sem poder dar um sentido de continuidade e evolução em cima dela. A dor transforma a gente. Então, abrir o porãozinho, eu sei que o túnel é escuro, que tem horas que parece que você está sozinho lá dentro do porãozinho, mas é esse lugar que você vai começar a limpar. Acender a luz, botar um vasinho, perceber que quem fez aquele mal para você não tinha condição nenhuma de fazer de outra forma. E aí você vai realmente dando um tom. Antes disso, você escreve uma carta. Foi sacanagem. Para descongelar a raiva. A raiva. Quantas pessoas eu lido com mulheres nas comunidades, quando fala do abuso, ela está afeiçoada com o abusador. E ela não consegue falar mal porque é o pai dela, porque é o tio, porque era o primo. Eu falo, escreve a carta. Foi sacanagem. Foi sacanagem, foi sacanagem, foi sacanagem. Ela escreve, foi sacanagem, isso. Foi sacanagem, isso. Ela descongelou o primeiro movimento, que é a raiva. Aí depois vai, tá? Já aqui no Instagram, uma seguidora mandou uma frase que linka com a parte da dor, que ela fala que a dor é inevitável. A diferença é a forma que a gente lida com ela. Sim, perfeito. A dor é inevitável. A forma como você reage a isso. E as narrativas. Porque a historinha que você vai contar... Gente, as nossas histórias são muito relevantes. Eu quero um dia fazer um dia só de narrativas. Nossa, nós somos bons para criar a narrativa. A história que a gente cria e a gente acredita.
A gente acredita nas histórias, tanto nas nossas quanto de que o outro é um vilão. Então, as nossas narrativas, aquilo que você conta sobre você é determinante na sua vida. Se você, na sua narrativa, te deprecia, te renega, te violenta, você não se sente digno da prosperidade da vida, da abundância da vida, de ser você, de ser natural, de chegar, de falar isso mesmo, essa sou eu, e daí, tá tudo bem, né? Então, essas narrativas são muito importantes. Pode mudar a narrativa. E aí tem uma outra pergunta aqui, que é a seguinte: quando você convive com alguém que é muito difícil, às vezes uma personalidade forte, como você faz um desligamento emocional? Não, relacionamento é a base da evolução humana, né? Só tem duas formas de evoluir. Ou você evolui pela mente, como os monges, e fica lá, eremita, ou você evolui através das relações. Olha que beleza, que coisa maravilhosa, meu objeto de evolução. Então, esse é um movimento, né? A gente precisa um do outro para falar, caramba, olha, quando ele faz isso, eu fico louca, né? Ou, enfim, um parceiro ou alguém que você... E aí eu queria que o Júnior falasse também, na perspectiva do homem, inclusive, sobre desligamento emocional, vou falar na perspectiva mais da mulher, assim. Primeiro, desligar do outro não é desligar da pessoa. Isso é indiferença. Isso é movimentado pela raiva. É pacto de vingança. Então, eu estou lá com o Júnior, ele está fazendo coisas que eu não gosto, e eu começo, né? E deixo ele num silêncio punitivo, ou isso é pacto de vingança. Isso não é desligamento emocional. Desligamento emocional é uma coisa altamente amorosa. Por isso ela é consciente, porque é uma escolha. Então, eu escolho me desligar da emoção dele, não dele, da emoção dele, porque a emoção dele está tóxica, ou porque a emoção dele está abusiva, ou porque a emoção dele está manipuladora. Então, eu me desligo dessa emoção. E aí é um cultivo e uma prática. E às vezes as pessoas, como é que eu me desligo, por exemplo, se a minha mãe, que é tóxica, eu moro com ela? Ou do meu filho que está usando droga e eu não estou conseguindo lidar ali naquele, porque eu sou invadida por aquela emoção. É um treino, é um cultivo, onde você vai perceber que você pode blindar o seu campo. Como? Cuidando de você. Porque eu não consigo cuidar do outro se eu não estiver nutrido de mim. E aí vocês vão percebendo que eu vou, então, me construindo na minha autonomia. Só que para eu me construir na minha autonomia, eu tenho que abrir mão do controle. Eu fico ligada emocionalmente no outro, porque eu quero controlar o outro. Eu quero que ele mude, quero consertar, porque eu quero que ele seja o que eu quero. Aí você ligou a sua emoção na emoção dele. Como ele está tóxico, raivoso, ele vai te tombar. Você vai ficar refém do outro. Então, é importante a gente perceber que Olha, só para um exemplo prático, o Júnior pode falar depois. Quando eu comecei... O Júnior sabe que a gente tinha um movimento que era muito doido. Ele ficava mal, eu ficava mal junto. Ele ficava bem, eu ficava bem junto. Eu ficava mal, ele fazia o mesmo movimento. Aí teve um dia que eu falei, gente, esse negócio tá certo, não. Aí ele toma junto. Alguém tem que segurar a ponta, né? Se alguém tá mal, alguém tem que ficar bem, para segurar a ponta. E aí eu comecei a falar com ele, falei assim, nego, quando eu fico mal, você fica mal junto. Ele, é verdade. Não sei por que isso acontece. Então tinha um movimento meio que simbiótico. Por quê? Porque a gente se ama, né? E a gente está conectado nas emoções. E aí a gente foi treinando se ele está mal, eu preciso estar bem, segurando as pontas das crianças, da casa, da energia e me blindando. Isso acontece muitas vezes também com um marido que é alcoólatra, neurótico, que chega e reclama de tudo e a mulher tem que estar ali e tal. E aí, enfim. E aí a gente vai ensinando a pessoa a cultivar coisas para ela desconectar dele. Então, ela criar um programa, ela ir ver a série que ela gosta, ela se cuidar, ela pensar nela. Porque quando eu estou no outro, eu estou vazia de mim. Então, eu preciso me desligar do outro. E aí a gente vai realmente construindo o amor verdadeiro.
Eu estou com você, mas não estou dentro de você. Eu não preciso carregar os seus pesos, nem a responsabilidade da sua vida. E nem se você faz alguma coisa que não me desagrada, eu não preciso sentir vergonha alheia, porque eu não estou conectada nesse ponto com você. Aí eu construo essa autonomia, essa independência afetiva. Já que é gente de verdade, quando ela ficava mal, senão sobrava muita coisa para mim, né? Então, É assim mesmo que ele fazia. falei, Eu ficava nossa, mal, ele ficava sobrar isso tudo pior. que ela faz para mim, eu vou ficar pior do que ela. Agora passou. Eu só queria trazer um outro olhar, que eu já falei isso aqui várias vezes, mas, gente, destravou para mim, não sei se para vocês é assim também, mas destravou quando a gente estava com um casal, né? Ele nem é vivo mais, mas adoro ela, é super radical com a religião, assim, mas uma pessoa incrível, porque vive o que ela é. Mas um dia eu estava falando de uma pessoa que eu tinha uma dificuldade de relacionamento e tal. Ela falou, senhora, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que você tem uma confusão muito grande, criada pela religião, em relação a amor. Porque você fica nessa culpa religiosa de, eu tenho que amar o próximo, amar o próximo, amar o próximo. Mas eu acho que você está confundindo as coisas. O que, né, Jesus pede, Deus pede, é para que realmente você ame o próximo, deseje o melhor para ele, deseje que ele, né? Até porque desejar o mal do outro faz mais mal para a gente do que para o outro. Mas ele não te pediu para você gostar de todo mundo. E aí eu falei, pô, me explica. Ele falou, gente, tem gente que é impossível de conviver, tem gente que me puxa para baixo, tem gente que ao conviver eu adoeço, eu fico pior do que eu estava. Tem gente que quando eu encontro é ruim para mim. Então, pode ser que eu consiga me libertar dessa dificuldade e um dia volte a conviver com essa pessoa. Mas nesse momento, principalmente quando assim, eu estou lidando com uma dificuldade com a minha irmã. Eu estou lidando, estou indo na terapia, estou fazendo meu processo. Tá bom, durante aquele tempo, dá um tempo, gente. Né? 1 mês, 2 meses, 6 meses. Não vou encontrar porque eu vou atrapalhar todo o meu processo. Calma, nós vamos ter essa vida, a outra, a eternidade. Você encontra com ela lá, mas às vezes esses afastamentos são saudáveis. E muita gente não consegue, por dependência afetiva, se afastar. E aí você fica alimentando uma relação péssima. Tem gente que eu encontro toda vez está reclamando da mesma pessoa, vai ter alguma coisa errada. Ou seu problema, ou a pessoa que você está encontrando um problema, dá um tempo. Está te fazendo mal, né? Então, hoje eu me sinto muito bem, porque não tem tem gente que eu não gosto. Né? Posso falar aqui, porque às vezes, esse dia eu falei um negócio aqui, a pessoa falou assim, escutei hoje a live de vocês, eu falei, que errou. Minha mãe, não sei se já está aí hoje. Eu falei um negócio aqui que eu falei, não, hoje já não está, minha mãe está não sei aonde, então eu posso falar. E falei, ela chegou a mensagem no WhatsApp, né? Hoje eu estava escutando vocês. Eu falei, Mãe é onisciente, onipresente. já estava lá nesse dia. Então, mas tem gente que hoje foi muito libertador para mim, falar assim, gente, Jack, eu não vou mais na casa dessa amiga sua, não gosto. Não gosto, a pessoa me faz mal. Eu acho que ela não vou. Pronto, acabou. O que você quer de mal para ela? Nada. Nada. Hoje eu deito a cabeça muito. Não tem uma pessoa que está no meu pensamento ou na minha oração que eu queira mal. Nenhuma. Juro por Deus, nenhuma. Agora, tem uma lista de gente que eu não gosto. Não gosto, não convivo, deixei de ser amigo. E não é que eu não gosto que eu queira, entendeu? Eu não gosto porque não bate. Nós estamos num momento diferente. E, pô, não dá. Aí eu não convivo, tá tudo bem. Quero o bem, rezo à noite. Que cuide, papai do céu, que seja muito feliz mesmo. Até porque a gente feliz não enche o saco. Então, que seja muito feliz, também não gosto. Não convivo. Ponto. Né? Às vezes são parentes, às vezes são pessoas próximas. Fazendo um gancho nisso que vocês estão falando, quando a gente começa esse processo de evolução e de merecimento, que para um pouco com a autossabotagem, se coloca no lugar de merecedor e começa a se apropriar do que é seu, você pode gerar muito desconforto em algumas pessoas. Então, como que a gente consegue, ou a melhor forma de lidar com esse desconforto? Que para mim, em algumas situações, ainda é difícil. Lidar com o desconforto que você causa no outro, mesmo não causando, né? Não querendo, na verdade. Como você chama? Poliana. Poliane. Poliana, né?
Disso eu entendo bastante, sabe? Eu ainda estou nessa página do jogo da vida. E assim, me parece, pelo que você está falando, que você está no meio do processo. Isso é muito legal. Porque antes, quando a gente não está pleno, tudo que a gente quer é agradar o outro. Então, todo mundo que não está abastecido tem, no olhar do outro, quase que a métrica de alegria ou tristeza. Então, assim, nossa, eu estou super bem hoje. Não, mas o Alex, que é um cara que eu gosto, puta, me olhou mal e aquilo acaba com o meu dia. Porque eu não estou cheio ainda, mas estou no processo. Eu não estou cheio de mim de forma suficiente para que o olhar do outro realmente só diga do outro. Que na verdade é, né? O olhar dele só diz dele. Então não tem outro jeito a não ser continuar o que você está fazendo. Você falou palavras interessantíssimas. Eu estou me sentindo mais merecedora, estou me conhecendo mais, mas a palavra do outro me pega, o olhar do outro me pega. Você vai irritar muita gente. Eu falei isso aqui esses dias agora, semana passada, eu acho. Se é que eu estava semana passada, esses dias agora. Que é o Pois, seguinte. se você não estava, você estava onde? Eu estava, né? Foi semana passada que eu vim, foi, né? A gente irrita demais o outro quando a gente faz um movimento que ele gostaria de fazer, não dá conta. Muito. Então, toda vez que eu faço uma transformação que o outro gostaria de fazer e não dá conta, o primeiro movimento dele instintivo é tentar fazer parar o seu. Porque é mais fácil eu parar o seu do que fazer o meu. Então, se todo mundo aqui estiver dormindo, tranquilo, está todo mundo dormindo, eu sei que eu deveria estar acordado. Eu sei que eu deveria ser melhor. Se está todo mundo dormindo, está ótimo. Aí levanta um ali e me mostra que, dá para fazer diferente. Qual que é mais fácil? Eu levar todo mundo a fazer o movimento que a Mara está fazendo, eu ir lá e falar, deita aí, pelo amor de Deus. Só que eu não peço, né? Pô, Mara, sabe o que é? Você está ficando uma avó muito presente e tal. Eu também tenho neto e está me irritando você com seus netos e tudo mais. Aqui, dá para você parar um pouquinho, ou pelo menos quando for fazer, não faz isso na minha frente, porque eu tenho uma dificuldade grande de ser vó. As pessoas fazem assim? Não, Mara, pelo amor de Deus. Aqui, você está aleijando esses meninos. É o dia inteiro na cola daqueles meninos. Vai ser um monte de menino bobo. Aí a Mara fala assim, uai, será que ele falou? Mas nossa senhora, aqueles meninos, a avó o dia inteiro no pé dele, não vai dar nada. Aí uma hora a gente fala assim, puto, o Júnior tem razão. Vou fazer isso com meus meninos mais não. Foi ótimo para mim. Porque ela parou de fazer, não joga mais na minha cara, que eu também não faço. Então, gente, no caminho de evolução, nós vamos irritar muita gente. Mas tem uma maneira, tem uma frase, não vou lembrar ela toda aqui, mas mando para a Jack, ela manda no grupo do vocês. A única maneira de fazer uma transformação no mundo e cumprir, eu falei sobre o plano da alma, né? De cumprir o plano da minha alma é deixando a minha luz brilhar. É o único jeito de acender do outro. Então, quanto mais você estiver irritando, se não for uma chatice, né? Temos que nos avaliar, mas não é, no seu caso. Quanto mais eu estiver irritando o outro, melhor. Porque a única maneira de eu estar no coração de 20, 30 pessoas falando assim, pô, se deu para ele, vai dar para mim também. Se deu para ele. Vocês não têm ideia o que eu fui criticado até hoje, quando eu parei de beber. Eu chego num lugar, a gente curte a noite inteira, né? Vai, curtimos, rimos, batemos papo. Direto, um chapado chega no canto e fala assim, aqui, tô precisando lá no grupo de vocês, né? Falei, de novo. Mas isso também nos tirou de movimentos sociais, porque a gente deixa de ser interessante para algumas rodas. Porque quando a gente fala que a gente vai, curte sem beber, a gente incomoda aqueles que não conseguem curtir sem beber. Então, eles preferem eliminar o quê? A pessoa. Então, reduzem e tá tudo bem, é isso, é o preço do seu processo. Agora tem outra coisa, nós talvez tenhamos levado 200 pessoas para o Reviva, para o caminho de, né, pelo menos repensar o seu beber, o seu usar droga e tudo mais. Todos eles, em algum momento, a gente irritou. Todos. A pessoa fala assim, cara, eu fiquei com muita raiva aquele dia. Como assim, sem beber e curtindo? Então, assim, fique em paz. Não sucumba a essa história do olhar do outro, porque você vai matar a sua luz. Não faz isso. Continua e vai se acostumando com essa história. E aí, rapidinho, você vai perceber o seguinte, cara, o olhar dele está falando dele, não é de você. Ele só está com raiva que você está fazendo uma coisa que ele não conseguiu. Que ótimo, continua. Porque um dia, quem sabe, ele fala,
Tá aqui, não aguento mais, me conta como é que você fez. É mais uma alminha para Deus, tá ótimo. Mas vai acontecer, sempre. Que é a frase que a gente já falou, né? De não diminuir para caber. Eu acho que a gente Não se extrema para caber. É isso. Turma do Reviva, liberados. Pessoal, nós vamos fazer a nossa oração final. Tinha mais um? Pode. Mais uma. Um é que um seguidor comentou aqui que outro ponto que irrita o outro, né, é se colocar limites. Né, Outro criar ponto, só tá, expectativas. deixa eu só repetir, porque senão o microfone não vem. A Lari está falando que um ponto que irrita muito as pessoas é colocar limite. Então, vou falar do desligamento emocional, 3 pontos que a gente tem que olhar muito. Aprender a falar não seco, tá? É não seco, não vai dar, não consigo, não. Fica justificando, não, que isso é dependência afetiva, tá? É para não ficar mal na fita. Não posso, não precisa ficar explicando. O segundo é colocar limites bem claros, com acordos bem definidos, não deixa fresta. E o terceiro é abrir mão do pecadinho de estimação, que é controlar o outro. Se você quiser ter desligamento emocional, você precisa trabalhar essas 3 esferas. Tem mais um outro comentário aqui, que uma seguidora ficou muito feliz com a live de hoje. E aí ela fala que tudo isso fez muito sentido, principalmente essa última pergunta, porque às vezes ela se pergunta, tipo, o que eu estou fazendo de errado, se eu estou fazendo bem, que eu querendo o bem das pessoas, por que elas me tratam dessa maneira? Mas que foi esclarecedor, porque às vezes eles também queriam fazer o que ela está fazendo, né? E estar neste lugar. Continue. Só. Continue. O pastor Cláudio Duarte fala tanto disso nas palestras dele, eu acho tão fenomenal. Se você estiver incomodando, não incomodando porque você está irritando, tá, gente? A gente não tem essa intenção. Mas se a sua vida está irritando, é porque a sua competência está destampando a incompetência do outro. Ou seja, aquele que está dormindo olha para você e fala, nossa, ela já levantou e já fez o café? É tipo isso na vida. Então, nós não somos melhores porque levantamos, de forma alguma. Mas se você levantou, passa o café. Não precisa julgar o outro. Mas se você já está desperta, passe o café, né? Estou falando isso espiritualmente mesmo. Que a gente possa olhar e falar, graças a Deus que eu acordei. E não julgar quem está dormindo, porque essa pessoa ainda vai acordar, se Deus quiser. Né? Então, assim, dentro dos nossos casamentos, sociedades, amizades, irmãos, nós percebemos, poxa, eu estou buscando, você vai colher os frutos disso. E tem alguém dormindo do seu lado. Aí você quer saculejar, calma, né? Porque senão você fica ligado emocionalmente nisso. Fechou? Pessoal, então, quem veio a primeira vez, voltem. Ali fora a gente tem um QR Code com o grupo da meditação para os avisos e o que a gente manda lá, né? As músicas, enfim. Mas é um grupo só para realmente para ter informação da casa. E a semana que vem fica todo mundo, então, convidadíssimo para a palestra da Diamantina. E se você tem, sabe aquele coleguinha que está precisando, que não dá para você falar diretamente, chama ele para tomar um café e fala, vão lá depois do café? Quem sabe, né? Porque é isso, né? Às vezes as pessoas buscam a gente também e a gente fala, vamos e tal, vamos, mas na hora de vir, né, não tem uma disponibilidade para autotransformação. Então, estar aqui é um primeiro sim que a gente dá para a gente, como vocês estão em outros lugares também. E isso é muito importante. Vou fechar os nossos olhos só para a gente fazer a nossa oração. Obrigada, meu Deus, por mais uma oportunidade de retomada de consciência. Que eu possa estar um pouquinho melhor hoje do que ontem. Que eu possa cultivar um bom jardim interno. Para que o fruto disso seja amor, compaixão e união. Que todos os seres sejam felizes e fiquem em paz. Oração. Deus em mim, Deus por mim, Deus em tudo e Deus em todos. Respira. Deus em mim, Deus por mim,
Deus em tudo e Deus em todos. Respira. Deus em mim, Deus por mim, Deus em tudo e Deus em todos. Vamos com Deus e boa semana.